Pode iniciar, Cris. Então, boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, mesmo que seja distante, mas o nosso coração fica aquecido sabendo que nós estamos unidos de alguma forma. Então, o tema sustentabilidade e o Evangelho de Jesus foi uma proposta da Comunidade Espírita Esperança, nossa casa, para a gente continuar trabalhando a questão da conscientização ecológica que foi lançado no ano passado pela Federação Espírita Brasileira, e nós iniciamos esse processo de conscientização ecológica e depois ficamos meditativos a respeito da sustentabilidade e do Evangelho de Jesus. Como que a questão da conscientização ecológica estava relacionada com o Evangelho do Cristo. A gente sempre achou que tinha tudo a ver, mas existe um propósito maior e é sobre isso que a gente está querendo falar, né? Nós começamos inspirados com a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Eu queria que passasse para o próximo slide, onde, na lição chamada Enxertia Divina, Emmanuel faz um comentário a respeito de uma frase de Paulo, uma carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 23, onde Paulo fala assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E aí a gente verifica que a incredulidade é o que afasta a possibilidade de nós sermos enxertados por Deus. E Emmanuel, então, ele discorre a respeito disso. Eu risquei algumas frases para poder passar toda a mensagem dessa lição. Eu não vou fazer a leitura, eu só vou fazer algumas colocações e depois eu gostaria de convidá-los a fazer a leitura do texto completo, que está lá, então, na lição Não estou conseguindo. Só um que minutinho. todos Não estou nós. conseguindo passar aqui, só um pouquinho. Perdão. Boa noite a todos. Então, nós vamos agora iniciar o estudo do tema Sustentabilidade e o Evangelho de Jesus, que é uma correlação que a gente faz da sustentabilidade com o Evangelho do Cristo. E nós estamos iniciando com uma fala de Emmanuel, fazendo comentário de uma frase de Paulo, numa carta que ele escreveu aos Romanos, que está lá no capítulo 11, versículo 23. E então Paulo diz o seguinte nessa carta: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, nesta frase, Paulo está dizendo que a incredulidade ou a credulidade é uma condição para nós sermos enxertados por Deus. E Emmanuel discorre nesse texto, falando a respeito disso. E ele nos compara a uma planta espiritual, onde todos nós, as criaturas criadas por Deus, somos esses seres que somos cuidados minuciosamente pelo, por Deus, que é o nosso semeador, no caso. E ele fala o seguinte, que cada vegetal ele tem diferenciadas fases. Então, tem o tempo de escolher, né, a semente, de semear, de desenvolver e de colher. Então, para tudo existe um tempo. E ele faz o comentário que essas fases é a sementeira, a germinação, a adubação, o desenvolvimento, a utilidade, a florescência, a frutificação e a colheita. O fato é que na véspera de então surgir a fruta, o pomicultor ele trabalha com mais carinho. Para quê? Para que a árvore tenha fartura, tenha proveito, né, naquele propósito da semeadura. E então ele faz a comparação que Deus, que é o nosso semeador, ele adota iguais normas para todos os seus filhos. Próximo slide. E ele diz o seguinte, que todas as vezes que a gente atinge o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste, portanto, ele oferece determinados recursos de enxertia espiritual para a gente poder se desenvolver, para alcançar a sublimação da vida eterna. E ele coloca que a cada novo dia nós temos uma experiência, né, que pode enriquecer e pode fazer a gente se tornar cada vez mais experiente, cada vez mais
desenvolvido, cada vez mais sublimado. E ele coloca que nós somos, portanto, uma árvore consciente com independência para aceitar ou não os elementos renovadores. Ou seja, a gente, através do nosso livre-arbítrio, que a gente adquire o livre-arbítrio a partir do momento que a gente vai se reconhecendo, vai se conhecendo cada vez mais, e Deus permite, então, que a gente faça a escolha ou não de utilizar esses recursos que são oferecidos para que o indivíduo, então, se desenvolva. E aí ele coloca aqui nesse parágrafo: repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. Então, todos os dias nós recebemos convites para podermos desenvolver, para sermos enxertados e para crescermos. E aí ele fala que, Emmanuel comenta, que nós somos procurados de 1000 modos. Hoje pode ser através de uma palestra edificante de um companheiro, amanhã pode ser através de um livro amigo, depois pode ser através por intermédio da dádiva insignificante, da senda, né, da luta do dia a dia. O fato é que, Emmanuel conclui, se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, ou seja, em vão, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Ou seja, se o sujeito ele está fechado e ele não consegue perceber os propósitos de Deus para a gente poder ser enxertado e para a gente se desenvolver, o fato é que se a gente está enovelado pelo nosso egoísmo, nós então não estaremos sendo favorecidos com o propósito de Deus, que é de nos enxertar. Então, se a gente olha no próximo slide aí, que é exatamente aquela videira que o Eldair usa, né, logo na entrada, né, antes dele aparecer aí, é a mesma videira que, inclusive, essa imagem representa a doutrina espírita, justamente porque Jesus, sendo aqui na frase de João, que é lembrado por João, ele disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E em João, no capítulo 14, Jesus também disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, é exatamente esse o mesmo comentário. Se nós estivermos conectados na planta principal, ou seja, na videira, significa que nós seremos produtivos, porque a gente está conectado com Deus. Agora, o mais bonito dessa imagem da enxertia é que uma planta, quando ela sobe o enxerto, é uma planta que é da mesma espécie, é lógico, ela tem determinadas características, ela é colocada junto de outra planta que tem a origem do DNA principal, e essa planta que é colocada, ela tem o propósito de ser transformada para melhor. O objetivo do enxerto é sempre trazer características melhores para a planta que está sendo enxertada. Então, quando a gente se coloca crédulo que vai dar certo, que a gente será enxertado, nós estamos com boa vontade, de fato esse processo transformador ele vai acontecer. E é isso que João relembra aqui nessa frase, quando Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. A vara é colocado junto da videira principal para que então dê mais frutos, muitos frutos, porque sem a videira nada nós podemos fazer, ou seja, é o mesmo comentário de Emmanuel e nessa frase de Paulo, nessa carta aos Romanos, né? E aí a gente relembra, então, quem de nós, nessa conclusão de Emmanuel, não atingiu ainda o conhecimento, a razão e a experiência? Nós já passamos da fase de homens primitivos, que não tínhamos, que não possuíamos nenhum tipo de conhecimento. E se nós formos lembrar, nós espíritas, que temos conhecimento da vida espiritual, muito mais nós temos as possibilidades de autotransformação, porque nós temos recursos para poder pensarmos a respeito disso tudo, né?
E aí, então, a gente vem no próximo slide perguntando o que significa sustentabilidade. Qual é a relação da sustentabilidade com o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita? E é sobre isso que a gente quer colocar daqui para frente, que é o tema da palestra, né? Então, se a gente for verificar, nós já passamos 2 slides. Se a gente for verificar o significado de sustentabilidade, de acordo com o conceito da humano, né? Sustentabilidade é a capacidade do uso consciente de recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. E daí, se nós formos pensar no significado da sustentabilidade, mesmo que seja um conceito da matéria, né, do ser humano, quando a gente está tratando de gerações futuras, nós estamos falando de nós mesmos. Porque se nós sabemos que a vida continua, que a gente ora está encarnado, ora está desencarnado, mas dentro da nossa própria família são as gerações anteriores, né, que estão voltando a encarnar no planeta, nós sabemos que somos nós mesmos que precisamos utilizar hoje os recursos naturais para garantir a sobrevida das próximas gerações, que na realidade são nós mesmos, né, que estaremos retornando. Então, se a gente parar para pensar no conceito de sustentabilidade e pensarmos na sustentabilidade do ponto de vista do espírito imortal, nós sabemos que a sustentabilidade nos atinge diretamente. E quando a gente fala em garantir esses recursos naturais, nós estamos falando da continuidade da vida da espécie, que na realidade estamos falando de nós mesmos. Quando a gente vai falar da sustentabilidade também nos conceitos da Terra, nós temos aí 3 pilares básicos da sustentabilidade, né? Que fala, o primeiro conceito é o meio ambiente, que é exatamente o que a federação lançou, né? A conscientização ecológica, e aí, então, o ambientalmente responsável. É mais para frente o slide, mais dois. Então, o ambientalmente responsável, ele traz o conceito justamente da sobrevida da espécie, né, dos recursos naturais que nós utilizamos e que estão disponíveis para todos nós, os seres, na face da Terra. Porque quando nós estamos encarnados, Deus dispõe para nós, os seres encarnados, os recursos que o planeta pode oferecer na natureza para que a gente possa transformar esses recursos em nosso benefício de sobrevivência, né? Sobrevivência e às vezes até muito mais que isso, porque a gente dá uma sofisticada naquilo que é natural para que a gente possa viver conforme que a gente escolhe viver aqui na Terra. Um outro pilar importante da sustentabilidade é o socialmente equitativo. E quando a gente pensa conceitualmente no socialmente equitativo, esse é o ideal. Mas hoje, ainda na nossa condição de evolução, nós sabemos que os recursos, mesmo eles estando disponíveis para o ser humano, como nós ainda somos muito egoístas, mesmo que um tenha a possibilidade de desenvolver recursos maiores para si e para a sua família, ele não vai distribuir igualmente com a sociedade. Por quê? Porque ele ainda não tem essa visão. Porque, como foi ele o produtor, ele vai pensar: bem, esse produto que eu produzo é para mim. E assim, cada família, cada indivíduo na face da Terra, nessa condição ainda de planeta de provas e expiações, nós pensamos muito mais nos recursos para nós, para a nossa família, para aqueles que a gente ama, que a gente tem afinidade, do que pensar equitativamente a sociedade como um todo. Porque se nós fôssemos, de fato, seres fraternos, nós pensaríamos no que poderíamos fazer para auxiliar os países que têm menos que nós, ou uma população, um povoado que tem menos que nós. Mas nós ainda não conseguimos fazer isso, né? E o economicamente eficaz, nessa mesma linha de pensamento do socialmente equitativo, é nós nos dispormos dos recursos e trazermos uma distribuição da economia de maneira a favorecer a todos os seres da face da Terra. E a gente sabe que, mesmo que Deus tivesse colocado, né, os planetas numa situação de igualdade, e era o que era no início, cada um com a sua possibilidade intelectual, com a sua capacidade, com as habilidades que já possui desenvolvidas, ele vai criar uns mais e outros menos. E isso acaba tornando a sociedade desigual tudo de novo. E economicamente também desigual tudo de novo. E quando a gente fala da economia ela ser eficaz,
é a gente pegar todos esses recursos que existem disponíveis, ou seja, no ambientalmente, no socialmente, e o economicamente ele ser distribuído de maneira a alcançar todos, para que todos tenham dignidade de viver. Mas nós sabemos que nós ainda somos muito falhos com relação a isso, né? E aí a gente propõe, como a gente está falando da sustentabilidade sobre a luz do espiritismo, a gente propõe um quarto pilar. Pode clicar aí, por favor, Daí, que é o espiritualmente correto, né? Porque se a gente trouxer esse pilar, o espiritualmente correto, em sabendo que nós precisamos cuidar bem dos recursos hoje, trabalhar bem na atual encarnação, para que numa próxima vinda nossa a gente tenha um planeta mais justo, mais em paz, tudo isso que a gente sonha, né, que a gente fala a respeito, mas ainda nas nossas práticas nós somos ainda muito falhos. O espiritualmente correto, quando toda a sociedade compreender sobre isso e fazer e agir nesse sentido, colocando, portanto, esse próximo pilar aí, que é o espiritualmente correto, todos nós agiremos de verdade como seres humanos em evolução, buscando essa sublimação. E a gente sabe que não tem como a gente se sublimar sem que o outro se sublime também. Porque a primeira lei que Jesus nos ensinou é exatamente isso, é a gente amar o próximo como a gente se ama. Mas a gente observa que a balança ainda, ela está muito mais para o nosso lado do que numa posição de alcançar o equilíbrio. E daí a gente vê como a gente ainda é falho com relação à vivência do Evangelho de Jesus. Daí é a gente pensar o que a gente precisa fazer, né, para sermos sustentáveis à luz do Evangelho de Jesus? Então, é sobre isso daqui para frente que a gente quer refletir no nosso estudo. E aí a gente trata a sustentabilidade sob a luz do Espiritismo. Então, qual é o meu comportamento espiritual de ser encarnado? Nós temos trabalhado, de fato, as leis morais, que são aquelas leis que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde ela é resumida, a última lei de amor, justiça e de caridade. Será que nós temos conseguido estudar, refletir na nossa própria vida e buscar a transformação nesse sentido? E aí, nesse slide seguinte, a gente fala do Livro dos Espíritos, onde todas essas leis, elas tratam, portanto, desses princípios que a gente precisa adotar das leis naturais. Então, Kardec foi tão preciso nas suas perguntas e na colocação no Livro dos Espíritos, onde ele traz da questão 649 até 892 perguntas e respostas a respeito da nossa conduta para espíritos encarnados, né? Quando nós estamos na condição de encarnados, nós precisamos vivenciar determinadas questões que, quando nós estamos desencarnados, a gente não tem tanta preocupação, né? Então, Kardec ele traz aí, nas suas perguntas, perguntas próprias para quando nós estamos encarnados, e nós precisamos estudar todas essas leis para poder compreender qual seria a conduta mais adequada do espírito quando ele está encarnado. Nós colocamos aí, por exemplo, destacado a lei de destruição. O quanto nós, espíritos encarnados, temos utilizado mal os recursos naturais e quanto nas adversidades o planeta tem sofrido de destruição justamente pela consequência dos nossos atos, né? E nesse capítulo, propriamente dito, nessa parte, os espíritos nos esclarecem do benefício da destruição, porque ela traz uma transformação, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser transformados juntos, né? Então, quantas questões tem aí colocadas pelos espíritos para o nosso aprimoramento? Então, é nós verificarmos. Então, a gente, nesse próximo slide, onde aparece a fotografia de Jesus na parede, nós queremos indagar quem é Jesus para nós, os espíritas, porque nós ainda temos a figura de Jesus muito mais como um artigo decorativo do que propriamente Jesus em nossas vidas. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que diz que ele conheceu o Cristo, né,
na adolescência e que hoje, na madureza, que ele consegue compreender propriamente Jesus. E ele falou assim: hoje em dia, quando eu acordo com Jesus. Tudo que eu faço durante o dia, eu tento estar com Jesus. E é exatamente esse pensamento que a gente tem que ter, porque o que Jesus trouxe para a gente é aplicável nas nossas vidas. Não é para Jesus ficar pregado na parede e a gente ficar fazendo adoração de Jesus somente quando a gente está na casa espírita, ou somente quando a gente está no momento do evangelho do lar da nossa casa, ou quando a gente está no momento de oração e de reflexão. Não. Jesus, ele precisa participar da nossa vida com a nossa permissão. É exatamente essa a proposta de Emmanuel. Será que nós estamos permitindo ser enxertados, né? Quando a gente se coloca nessa posição de sermos enxertados, aí sim nós estamos deixando Jesus participar da nossa vida. Porque se a gente permanece na incredulidade, nós não estamos permitindo a participação de Jesus na nossa vida. E seria essa a proposta. E aí, quando a gente fala de Jesus, parece que a gente está colocando Jesus bastante distante das nossas vidas. E a gente quer recordar aqui essa mensagem de Lacordaire, que aparece na Revista Espírita em 1862, aliás, 68, mas na realidade ela foi psicografada é, por, pelo espírito de Lacordaire, né, que trouxe essa mensagem, em 1862, quando ele fala que o espírito, quando ele chega nesse patamar de evolução, eles são chamados de Messias, de Cristos, que significam enviados, eles falam diretamente com Deus. Eles são aqueles espíritos pinçados por Deus para cumprir aquilo que Deus fala que é necessário fazer. E eu quero fazer uma leitura aqui dessa mensagem de Lacordaire, porque ele traz informações muito importantes. Ele fala assim: os messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, ou seja, encarnados ou não, eles são infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, ou seja, eles falam diretamente com Deus, que são encarregados de transmitir e de fazer cumprir. Então, são esses espíritos dos Messias, dos Cristos, que trazem a palavra de Deus para os outros, né? São verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Agora vejam bem essa parte, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Ou seja, os Messias, os Cristos, eles trazem as informações, eles falam o que precisa ser executado, mas quem executa? Eu grifei aí, o último grifo que eu fiz, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Quem está na condição de encarnados ou desencarnados? Não somos nós? Então, quem precisa executar? Somos nós. Então, aquela fala que nós espíritas ainda temos, falar assim, ah, mas eu sou tão falho, eu ainda não dou conta, eu sou tão imaturo e etc. Não, a gente tem que deixar isso de lado, porque Jesus, que são esses espíritos, eles contam conosco. Quem tem que executar tudo aquilo que ele disse que precisa ser executado somos nós, no grau de evolução que nós estivermos. Então, Jesus, dentro dessa classificação de Messias e de Cristo, foi o Espírito escolhido por Deus para poder trazer toda essa mensagem para o nosso planeta. E aí, por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, que está no próximo slide, é que Kardec pergunta, portanto, para os espíritos o tipo mais perfeito para servir de guia e modelo. Primeiro que a gente quer fazer consideração aqui, que a gente sabe que a resposta é Jesus, nós queremos pegar a consideração de Kardec, que ele faz o comentário nessa mensagem, que ele coloca o seguinte, sendo ele, lá no final da minha consideração, está no slide, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Kardec, ele considerava isso daí, que Jesus é o Espírito Divino que animava, ou seja, ele falava em nome de Deus, né? E daí, nesse slide que já está colocado para vocês, a gente quer recordar
que quando Kardec faz a pergunta para os espíritos, ele fala qual o tipo mais perfeito. Então, se a gente falar assim, qual é o tipo de computador que vocês estão usando aí para fazer a transmissão? O meu aqui é um Dell, pode ser que o seu seja um Samsung, pode ser um Apple, sei lá qual que é. Qual é o tipo de celular que as pessoas estão acompanhando a palestra? Existem vários tipos, né? Jesus é o tipo que Deus escolheu para a gente. Aí a gente pergunta: nós gostamos desse tipo que Deus escolheu para nós? Pode ser que alguns falem assim: eu preferia não ter conhecido Jesus, porque pelo menos assim as minhas responsabilidades seriam menores, né? Deus cobraria menos de mim, porque depois que a gente conhece Jesus, não tem mais como retroagir. Aí é só olhar para frente mesmo, pegar a nossa cruz e seguir, né? E depois ele coloca é para a gente servir de guia e modelo. O que que é o guia? Quando a gente pensa numa pessoa, né? Você vai fazer uma viagem, você escolhe uma pessoa para te guiar nessa viagem, porque você não conhece os lugares, você está confiando naquela pessoa que está ali. E Jesus é essa pessoa, é para a gente confiar. E o modelo? É para a gente se modelar de acordo com esse modelo. O modelo que foi proposto por Deus para nós é Jesus. Nós estamos aceitando esse modelo de maneira a nos modelar também? Então, fica aí uma reflexão para todos nós, né? Na questão 627, que está no próximo slide, é muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, Jesus ele já trouxe as informações para a gente, né? Porque é exatamente o que Lacordaire colocou lá na sua mensagem, que está na Revista Espírita. Se Jesus já trouxe essa mensagem para a gente, qual é a utilidade, então, nessa questão 627, Kardec pergunta, dos espíritos estarem trazendo essa mensagem? E aí eu grifei em branco, né, a importância disso daí. Olha o que os espíritos colocam. É para que a verdade se torne inteligível para todo mundo, as leis sejam explicadas e desenvolvidas. E é de fato. O Espiritismo tornou para a gente o conhecimento muito mais amplo, muito mais palpável, muito mais concreto, porque a gente consegue perceber a grandeza dos ensinamentos de Jesus através exatamente daquilo que está sendo colocado na doutrina espírita, né? E aí, lá mais adiante, eles falam: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Ou seja, através da razão, a gente compreende. Se eu não gosto para mim, eu também não posso fazer para o outro, né? Que é exatamente esse último grifo branco que a gente colocou. A gente não pode interpretar as leis de Deus ao sabor das nossas paixões, porque se a gente faz isso e a gente ainda está enovelado pelo carretel do egoísmo, que é exatamente o que Emmanuel coloca lá na sua mensagem, isso significa que nós ainda temos uma visão muito limitada. Para que a gente possa ter uma visão mais ampliada, foi que os espíritos trouxeram o entendimento maior para a gente através do ensinamento do Espiritismo, né? E aí, na questão 621, que está no próximo slide, pergunta-se, Kardec perguntou onde é que estavam escritas as leis divinas, e os Espíritos esclarecem que está na nossa consciência. Então, qual é a necessidade de revelar essas leis se elas já estão na consciência? E aí os Espíritos respondem: quis Deus lhe fosse lembrada. E é verdade mesmo, né? Quantas vezes a gente se coloca nessa posição que a gente se esqueceu daquilo que a gente aprendeu, que a gente escuta? Às vezes a gente até sabe, mas aí no momento de cólera, no momento de raiva, no momento de decepção, nós temos uma atitude como se a gente não tivesse conhecimento. E aí a gente precisa novamente se recordar. É como se fosse assim: antigamente, se a gente pensasse na lei de justiça de Moisés, se o indivíduo me rouba, eu posso ir lá me vingar dele, roubar também, né? Se ele me mata, eu posso ir lá e alguém da família pode ir lá e vingar, matar alguém da família dele. Mas com a doutrina espírita, o que que acontece? A gente refreia as nossas paixões, né? A gente para e pensa, fala assim, eu não posso fazer isso.
porque eu sei que eu estou com vontade de vingar, porque eu não consigo perdoar. Mas quando a gente não perdoa, quem fica enovelado e não consegue sair do lugar e provoca sofrimento para si mesmo, é a gente mesmo. Então, por isso que a gente tem que perdoar, porque é uma atitude de inteligência. Mas é a gente utilizando a razão, mas na hora que vem aquele arrobo da paixão ainda, do homem velho que ainda grita dentro da gente, a gente acaba colocando para fora ações que a gente não deveria. Mas o fato é que a gente, infelizmente, ainda faz, né? E aí tem um comentário aqui na sequência. As leis divinas pregadas e exemplificadas pelo Cristo são um roteiro seguro que devemos seguir. Elas estão escritas na consciência humana desde a criação do homem por Deus. Se as leis divinas são inerentes à consciência humana, elas são instintivamente manifestadas. E aí, o que que a gente quer lembrar a respeito disso? É tão instintivo isso daí que a criança, quando ela está fazendo alguma coisa errada dentro de casa, ela se esconde. Por que que ela se esconde? Porque tem uma vozinha que está dizendo para ela assim: ó, isso é molecagem, isso é uma travessura. Se papai e mamãe pegar, vai brigar com você, você vai ficar de castigo. Então, a gente sabe que, de fato, as leis divinas, no momento da criação, elas foram gravadas em nós, né? Que é a voz da consciência, essa voz que fala dentro de nós. E é importante a gente lembrar também que todas as vezes que a gente reconhece da nossa pequenez, que a gente precisa se melhorar, isso que Mateus colocou no capítulo 7, versículo 7, é muito importante. Que todas as vezes que a gente pede auxílio, que a gente busca, a gente vai encontrar, que a gente bate na porta, essa porta vai se abrir, né? Então a gente precisa utilizar mais vezes, buscar mais vezes o nosso anjo da guarda e todos os recursos, né? O recurso da oração, que é o que está aí disponível para que a gente será auxiliado nas nossas necessidades. Esse ano, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele completou os seus 160 anos, em abril, e a gente quer se recordar que o Evangelho são 28 capítulos, cheios de passagens de Jesus, explicando como a gente deve fazer para se reformar intimamente. Então, é a gente pensar que o Evangelho é um roteiro seguro para a nossa transformação. E aí é procurar, né, esse recurso que a gente estará cada vez numa posição melhor. Lembrar que é exatamente no Evangelho que está lá essa frase que me toca muito, eu acho que eu já até apresentei ela para vocês numa outra ocasião, que nós vivemos na geração onde a atividade intelectual ela é exaltada, mas o grande vício da nossa geração é a indiferença moral. E a gente precisa, de fato, transformar isso daí, né? Lembrar que Kardec, quando ele pensou a doutrina espírita, ele pensou nessa bandeira aí do trabalho, solidariedade e tolerância, exatamente porque a gente precisa conhecer, trabalhar para conhecer a lei divina, né? As leis que regem o universo. Porque essas leis que são apresentadas para a gente no capítulo terceiro, na parte terceira do Livro dos Espíritos, na realidade são leis que regem o universo, não é só o planeta Terra. É claro que essas leis elas foram colocadas para nós na nossa condição evolutiva, mas as leis são as mesmas, né? Então a gente precisa conhecer a lei, a gente precisa trabalhar o bem, cultivar o bem, que isso é que traz a solidariedade, né? Se a gente está dentro de um propósito de fazer o bem, a gente está realizando algo positivo para a nossa vida e para a vida de outrem, e é o ideal. E a questão da tolerância, que vem trazendo para a gente a primeira etapa, né, do amar, porque a gente se tolerar já é um primeiro passo, que às vezes a gente tem, de fato, uma animalidade quando é uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade. Então, a tolerância é muito importante nesse sentido. E à medida que a gente vai conseguindo domar a má tendência da irritabilidade, a gente vai conseguindo exercitar a tolerância, nós estamos desenvolvendo o sentimento de amor em nós, que é a primeira energia, né, que move o mundo, é o amor. Queremos lembrar do projeto Manuel Filomeno de Miranda, quando Joana de Ângeles ela vem trazendo para a gente essa trilogia
muito importante para nós espíritas. A gente precisa refletir sobre isso nas nossas vidas, não só dentro da casa espírita, mas nas nossas ações, porque nós estamos vivendo uma época onde as dificuldades elas estão sendo remodeladas de acordo com o avanço da tecnologia. E o homem, portanto, ele tem sofrido assédios também que são diferenciados, que na geração passada não existia, né, problema como as doenças que estão sendo causadas hoje, a ignorância. Hoje em dia a gente você não sabe nada de mexer com o computador, com o meio, a tecnologia, a gente vira um analfabeto. Então, assim, a gente precisa se renovar. Hoje, por exemplo, a gente utilizando o recurso aqui da internet, nós recebemos mensagem dos espíritos aqui na nossa casa falando, não tem mais como retroagir, a gente não vai retornar mais. Agora, nós espíritas pensarmos no funcionamento da casa espírita, também trazendo essa possibilidade da tecnologia. É lógico que é maravilhoso nós estarmos juntos, é importante nós estarmos dentro da casa espírita, porque é um ambiente preparado para o nosso tratamento, né? Porque a gente sabe que a casa espírita é um hospital, é uma oficina de trabalho, é onde a gente deve conviver como lar, né? A gente deve se tratar como irmão, é uma escola, mas em determinados momentos é importante a gente fazer uso dos recursos que estão aí disponíveis. E qual é a proposta da Joana de Ângeles pensar sobre essa trilogia? Primeiro, é espiritizar. A casa espírita é um lugar, é o único lugar que existe onde a gente pode estudar espiritismo. E às vezes a gente fica vendo as pessoas querendo trazer para dentro da doutrina espírita conceitos do mundo. E se esquece de colocar espiritismo nisso. A gente pode trazer os conceitos do mundo e as falas do mundo para dentro do conteúdo doutrinário? Podemos, mas a gente tem que tirar o corpo da interpretação, como o que a gente está fazendo agora sobre a sustentabilidade, e trazer o propósito do espiritismo, né? Então, isso é muito sério. O qualificar, que é o aprender sempre. Nós não podemos nos acomodar. Já li do Livro dos Espíritos uma vez, já li todas as obras básicas, tá? Mas a gente precisa se preparando cada vez mais. Terminou de ler uma vez, lê de novo, vai estudando, lê outras obras, né? Vai se aprofundando cada vez mais, porque é isso que vai nos tornar mais preparados. E humanizar, que é a gente voltar para a nossa simplicidade. A gente precisa muito, de muito pouco para ser feliz, né? Para a gente tratar um ao outro com mais simplicidade, né? Com mais humanidade, no sentido da gente conseguir enxergar melhor a dor do outro. E a gente quer lembrar essa frase, né, trazida por Jesus: o que vos adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo? Essa é uma frase que meu pai gostava muito e eu gosto muito de lembrar dessa frase, porque às vezes a gente fica numa luta desenfreada pelo ganha-pão e aí você fala assim: pera lá, mas eu já tenho tudo que eu preciso para viver com dignidade, por que eu estou nessa correria desenfreada? E às vezes a pessoa se impõe um cansaço físico, um cansaço mental que é desnecessário. Se a gente for parar para pensar racionalmente, a gente corre muito mais do que é necessário correr, né? Então a gente tem que pensar nas questões espirituais da vida e retornar para a simplicidade. E lembrar que nessa oração que Jesus nos ensinou, quando ele fala do Pai Nosso, ele está nos ensinando exatamente o que é essencial para a nossa vida, né? Primeiro aqui que na oração é reconhecer a grandeza de Deus, que Jesus ele sintetizou todos os seus ensinamentos nas duas leis, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele coloca isso daqui brilhantemente nessa oração, porque a primeira parte do Pai Nosso, ele está fazendo uma exaltação, um reconhecimento da grandeza de Deus, né? Quando ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ou seja, o tempo inteiro ele está reconhecendo a grandiosidade de Deus. E depois ele traz aquela visão de solidariedade, onde a distribuição dos recursos naturais, ou seja, nós que precisamos dos recursos naturais porque estamos encarnados, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso. Ou seja, os recursos são de todos nós, é para ser distribuído para todos nós igualmente. E depois vem a fala dele do perdão, que é, se a gente for parar para pensar no conceito de caridade como entendia Jesus, né?
o último conceito lá da caridade é o perdão das ofensas. Então ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o outro, que talvez seja o estágio mais difícil da caridade, né? Exercitar o verdadeiro perdão. E depois ele finaliza a oração pedindo para que a gente não caia em tentação e que a gente seja livrado do mal, ou seja, que a gente não permaneça na incredulidade, que a gente se permita ser enxertado por Deus. E aí a gente, eu não sei se eu acelerei demais, porque fiquei preocupado com os 40 minutos, mas é a gente pensar nesse conjunto de propostas que a doutrina espírita nos traz de uma maneira tão brilhante e a gente lembrar que na nossa pequenez nós precisamos muito estar conectados com o estudo e pensar nessa mensagem que a gente trouxe aí a propósito do final do ano, e a gente queria lembrar no livro Pão Nosso, quando Emmanuel fala através do Chico Xavier. É uma mensagem que Emmanuel comenta uma frase de Paulo numa carta aos Filipenses, que é Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É bom reforçar que somente os criminosos, os maiores criminosos daquela época, tinham esse tipo de morte. Jesus teve o que era qualificado como o pior tipo de morte. E aí ele coloca, Emmanuel comenta, né? O mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo de benfeitor a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do Verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Aí é difícil segurar, né? Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não se fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. E aí fica a pergunta para todos nós, né? E a gente tenha Jesus de fato no nosso coração, porque ele veio para falar com todos nós. E quando ele fez a escolha dos seus apóstolos, né? Os que o seguiram, ele mostrou que a escolha dele foi de homens comuns, homens como nós. E a gente, então, na nossa vida, é sentar com Jesus no sofá de casa, à mesa com a nossa família, Jesus está lá junto. Quando a gente acorda, Jesus está do nosso lado, nos olhando, não só no quadro da parede, mas nas nossas vidas, porque ele tem a capacidade dessa emanação, né, por expansão do seu corpo, ele tem capacidade de saber exatamente o que vai no coração de todos nós. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a fazer a leitura no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos tem lá a lição, a última lição, os 500 da Galileia, quando Jesus ele faz o convite para todos nós a respeito do nosso trabalho. Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem como dever de casa, né? A gente agora que está aproximando o mês de dezembro, que a gente reflete tanto a respeito desse ser que veio à Terra por todos nós, é a gente colocar Jesus em nossa vida. E que ele seja sempre o farol a nos iluminar
nas alegrias e nas tristezas, nas nossas missões e nos fortaleça cada vez mais. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de me emocionar com Jesus, porque é maravilhoso pensar nele. Muito obrigada.